Então, turma, dando continuidade aí, falaremos mais de três teorias, né? Da liderança, de como os líderes devem se comportar. Né? Então, a gente vai ver uma que também é muito disseminada, que é muito debatida, que é muito falada, que é a teoria X e a teoria Y. Essa teoria tem desdobramento, tá? Mas essa é uma das principais e ela desencadeia outras teorias. Tá? Então, a teoria X e Y é de McGregor, né? McGregor ele diz que existem dois estilos de administrar, ou seja, é a teoria X e a teoria Y. A teoria X ele chama de tradicional. Então, qual é a teoria X? Ele entende que as pessoas, na teoria X, entende que as pessoas são indolentes e preguiçosas, elas não têm ambições e evitam o trabalho, resistem às mudanças e sua dependência as torna incapazes do autocontrole e autodisciplinado. Ou seja, essas pessoas não gostam de trabalhar. Tá? De um modo geral, a teoria X, para facilitar você assimilar, na teoria X, as pessoas não gostam de trabalhar. É isso que o McGregor diz quando os subordinados estão insatisfeitos, etc. E tal. Então, como é que você faz para a administração? É um processo de dirigir o esforço das pessoas. As pessoas devem ser persuadidas e motivadas. As pessoas devem receber incentivos econômicos como recompensa. Se as pessoas não gostam de receber, não gosto de receber, não gosto de trabalhar, elas estão ali, precisam receber alguma coisa, uma recompensa para poder trabalhar, senão ela não vai, tá? Poxa, professor, e tem alguém que trabalha por amor? Claro que tem, tá? Claro que tem. E, por exemplo, a gente escuta muito de empreendedor dizendo, meu irmão, eu trabalho muito pelo amor. O cara tem um negócio dele, um sonho, ele está ali trabalhando por causa realmente que ele gosta daquilo que ele faz. Tem gente que é workaholic. Eu tive um chefe meu, workaholic é aquele cara que trabalha demais. Tive um chefe meu no governo, que o cara chegava às 6h30 da manhã, ele saía de 11h30 da noite. Às vezes ele almoçava na copa assim da secretaria, e ele era funcionário público. Mas ele era envolvido demais com o negócio e ele estava todo dia ali e trabalhava sábado, domingo e tinha um problema. Ele gostava tanto de trabalhar que ele queria que os outros profissionais fossem igual a ele, entendeu? Esse vibrador e tal, não sei o que lá. Ou seja, ele era um teoria Y e queria que as pessoas fossem teoria X. Mas nem todo mundo ali na máquina pública pensava como ele, estava ali mais acomodado, ganhava pouco. Então, bicho, ele era realizado no que ele fazia, ou seja, ele era uma pessoa que gostava de atividade. A pessoa não são passivas, ele já é ativa, tem motivação e potencial para o desenvolvimento, aceita a responsabilidade, tem imaginação e criatividade. Eu vou falar uma coisa sobre aluno bom e aluno ruim. Ah, professor, vai falar falo, não tem problema, acho que não é um problema nenhum. O aluno bom, né, que pode ser nem essa classificação, mas tem alunos que o professor não precisa dizer assim, olha, estude para a prova. O professor passa o livro, o cara vai lá e já estuda. O cara já pega, já vê e tal. O cara não precisa estudar para a prova, não precisa ter uma prova para estudar. Ele se interessa pelo assunto. E tem aluno não, aluno, meu irmão, eu só estudo se for para a prova, velho. Oxe, vou estudar para quê essa merda? Vou estudar só para a prova. Então, uma é teoria X, outra é teoria Y, pelo menos nessa disciplina que ele está estudando só para a prova, e o outro que está interessado em estudar só para obter conhecimento, pela satisfação de ter o conteúdo. Tá? Então é isso aí. Então tem aí as duas teorias X e Y, e o líder, entendendo disso, ele pode aplicar o que a gente falou ali nos estilos de liderança. Teoria, se o cara vai ser mais laissez-faire, se o cara vai ser mais autocrático, democrático. Então eu vou pegar esse exemplo do aluno. Um aluno que ele já estuda, já pesquisa, já não sei o que lá, e já é um cara interessadíssimo na disciplina, precisa que o professor fique mandando ele estudar. Não, né? Já o aluno que não estuda, que não lê, que não sei o que lá, não está interessado naquela disciplina por diversos motivos, o professor tem que estar ali mostrando a importância daquela disciplina, tem que dizer que vai ter prova para quê? Para que ele estude. Tá? Então, uma laissez-faire, e na mesma sala de aula, o cara pode ser laissez-faire, pode ser democrático ou autocrático, certo? Então, a administração é um processo de dirigir comportamentos das pessoas em direção aos objetivos organizacionais.
Então a gente viu isso aí, né? Que a gente normalmente, esse é o papel do líder. E a tarefa do líder é criar condições organizacionais através das quais as pessoas possam atingir os objetivos. Ou seja, que lhe dá as condições, isso, certo? Então, gente, é mais ou menos isso. A teoria X e Y é uma das mais fáceis de entender. Agora a gente vai fazer a gente vai dar uma olhada em grade de liderança. Grade de liderança, a gente vai ter uma muito parecida com ela também, que é a de Blanchard. Tá? Então, grade de liderança, ela tem... são 5 tipos de liderança. Aqui a gente tem teoria X e Y. A gente teve 3 tipos na teoria da hierarquia, né? Democrático, laissez-faire e autocrático. Nesse aqui, duas formas, teoria X e Y, cada uma fala uma coisa. E a gente agora vai entrar em grade de liderança. Grade de liderança, a gente tem 5 formatos que o líder pode se comportar. A grade de liderança está vinculada ao líder e à produtividade. Deixa eu passar aqui. Pronto, está aqui. Então, a abordagem concilia 2 dimensões estudadas pela Universidade de Michigan e Ohio. Foi desenvolvida por 2 autores, Blake e Montz. Então, vocês vão ter grade de liderança e lente, vocês vão ter uma de Blanchard. Tá? São coisas diferentes. Consiste em um modelo de 2 eixos que mede a preocupação com as pessoas e a preocupação com a produção. Ou seja, você vai ter um líder muito preocupado com a produção da empresa, mas está pouco preocupado com a pessoa. Não quer saber se a pessoa tem filho, se fica doente, não quer saber disso. Você vai ter um líder muito preocupado com as pessoas. Olha, você está bem, você aqui está bom para você trabalhar, tá, mas ele está pouco preocupado com a produção. Vai ter um que é preocupado com a produção e preocupado com as pessoas, em um equilíbrio, nem muito nem pouco. Vai ter, nesse aspecto aí, quem se preocupa, de um modo geral, com os dois, muito com as pessoas e muito com a produção. E você vai ver que existe o líder que nem se preocupa com a produção, nem se preocupa com as pessoas. Tá? Então, a gente vai ver que são 5 as formas. Normalmente é pontuado por 2 números, 9, 9, 1, 9, 9, 5, 5 e 9, 9. A gente vai explicar cada um e cada um tem um nomezinho, tá bom? Então, a gente vai ver, eu vou explicar primeiro como é que é a técnica ali, vou falar cada um e depois a gente mostra o quadrinho como é que fica para você entender. Então, cada eixo tem uma escala de 1 a 9 pontos, sendo 1 uma baixa preocupação e 9 uma elevada preocupação, tá? Então, vamos ter eixos com 1 para baixa preocupação e 9 para alta preocupação. Se eu sou um líder 9, 9, eu sou preocupado, tá? Se eu sou um líder 1, 9, eu sou despreocupado, preocupado. Se eu sou um líder 1, 1, eu sou despreocupado. E o que a gente está querendo saber se a gente é preocupado ou não preocupado é com as pessoas e com a produtividade. É a relação que a gente vai fazer. Tá? Então, no eixo horizontal, é medida a preocupação com a produção. E no eixo vertical, a preocupação com as pessoas. Tá? Então, segundo essa perspectiva aqui, existem 5. Já falei para vocês. Falei que existem 5 e falei de números. Vamos ver como é que ele classifica isso aqui com o nomezinho e com o número, e depois a gente parte para o gráfico. Ó, autoridade ou submissão, ou líder-tarefa, é o 9.1. Vê mesmo, já disse aqui, autoridade e submissão, líder-tarefa. Ele tem, normalmente, alta preocupação com a tarefa e pouca preocupação com quem? Com as pessoas. Gente, isso vai cair na minha prova, fato. Explique grade de liderança e as suas formas de liderar. Então, você tem que botar o líder tarefa. Ele tem alta preocupação na tarefa e baixa preocupação com as pessoas. Líder gestão de clube ou líder de pessoas. Baixa preocupação aonde? Na produção. E alta preocupação aonde? Nas pessoas. Gestão
líder negligente, pobre ou líder negligente. Ele nem se preocupa com a produção, nem se preocupa com as pessoas. Gestão meio do caminho ou líder meio termo. Ele se preocupa mais ou menos com as pessoas e mais ou menos com a produção. E tem a gestão líder de equipe. Ele se preocupa com as pessoas e com a produção. Então, gente, é aqui o quadrinho que vocês vão encontrar no livro de Chiavenato. É justamente um quadro desse aqui que você vai entender como essas pessoas vão trabalhar, tá? Então, você tem aqui, ó, o líder gestão de clube de campo. Tá ali igual, você já tem ali outros. Vê, é 91919. Subiu. Então, atenção às necessidades das pessoas para alcançar relações que asseguram uma atmosfera confortável e amigável. A1, gestão pobre, é exercício de um mínimo esforço para fazer o trabalho e manter-se como membro da organização. É o mínimo esforço. O meio termo, desempenho organizacional adequado, é possível por meio de balanço das necessidades do trabalho com a manutenção da moral das pessoas em nível satisfatório. 9.1, autoridade de submissão. A necessidade nas operações depende das condições de trabalho e da maneira que as pessoas interferem pouco. De maneira que as pessoas interferem pouco. E a 9.9, gestão de equipes. O cumprimento do trabalho decorre das pessoas comprometidas em interdependência através de um senso comum do propósito da organização que leva às relações de confiança confiança e respeito. Então, gente, aqui é como o líder se posiciona em relação a tudo isso, certo? Então, é a preocupação. Então, veja que aqui tem a preocupação com pessoas. Quanto mais alta a preocupação aqui com pessoas, e aqui você também tem, quanto mais para cá, quanto mais para cima, mais alta a preocupação com as pessoas. Quanto mais para baixo, menor a preocupação com pessoas. Quanto mais para cá, maior preocupação com a produção. Quanto mais para cá, menor preocupação com a produção. O líder se preocupa com isso. E ele tem que trazer esse ambiente para as pessoas. É esse aí o que a gente está tentando explicar com esse processo. Dei uma leiturazinha nesse conteúdo, que é bastante interessante. Como aplicar isso aí em Chiavenato. Na sala de aula, eu vou fazer uma dinâmica na próxima sala sobre grade de liderança, tá? Então, aqui a gente está explicando de forma por alto, para vocês terem o conteúdo. Eu vou levar um estudo de caso e a gente vai fazer a análise disso aqui, certo? Mas leiam o capítulo para entender um pouquinho melhor isso aqui. Se ficou um pouquinho complicado, dá uma voltada no vídeo e você repete para entender. Gente, grade de liderança, aí a gente tem a teoria situacional de liderança de Heiser e Blanchard. É uma continuidade dessa aqui, tá? Porém, só são 4 níveis. Quem coloca como R1, R2, R3, R4, né? Onde aqui a gente se preocupa com pessoas e produções, mas, na verdade, no outro, a gente se preocupa com o nível do subordinado, tá bom? O nível do subordinado, tá? Então, vamos ver agora a diferença de um para outro. Então, essa teoria é uma extensão da teoria da grade de liderança. Aqui o estilo de liderança, isso já é uma coisa, gente, que você pode usar os dois ao mesmo tempo. Aqui o estilo do líder deve ser ajustado ao grau de maturidade do subordinado para realizar a tarefa. Lembra que a gente falou lá em democrático, laissez-faire e etc. Então, veja que é uma coisa que vai levando a outra, não é uma coisa isolada, não são estudos isolados, são coisas bem conjunto. Então, o grau de maturidade é chamado de prontidão. Então, a maturidade é prontidão para a gente que está estudando a teoria situacional de liderança de Heiser e Blanchard. Então, existem 4 níveis, que vai do nível R1, em que o subordinado tem baixa ou nenhuma habilidade para a tarefa e não tem o desejo ou motivação para cumprir a tarefa. Até o R4. Quem é o R4? É quando o empregado ele tem grande habilidade e muita motivação para a tarefa. Então, cada situação vai exigir um estilo de liderança diferente. Tá? E para isso, Blanchard deu nome aos estilos de liderança. Gente, sem entender nada da situação aqui, só o que a gente viu aqui. Se o cara é um cara que não gosta de fazer a tarefa e você quer que ele produza mais, você vai ser mais
Pulso firme ou menos? Vai ser mais laissez-faire ou mais autocrático? Se o cara não gosta de fazer a tarefa, filho, ele vai ser mais, o líder vai ter que ser mais autocrático. É isso que o Blanchard está posicionando de uma forma mais clara do que o estilo de liderança lá de cima que a gente viu, né? Ele vai colocar agora de forma mais clara como o líder deve agir, certo? Então, ó, para os autores é o seguinte: estilo de contar. Então, anota isso, está aqui em amarelo. Anota, estilo de contar. Aqui o líder define os papéis a serem desempenhados, instruindo quando a realização das tarefas. Indicado para quem? Para baixa habilidade de tarefa. Ou para quem não gosta de assumir essa responsabilidade de tarefa. Não quero trabalhar. O líder tem que ter estilo de contar. O estilo de vender. Nesse estilo, o líder oferece uma orientação para a tarefa e reforço da motivação. Pois embora as pessoas sejam inábeis, não sabem trabalhar, elas têm motivação para trabalhar. Tem gente que não tem nem motivação e nem quer ir trabalhar. Mas quer ganhar dinheiro, mas não quer nenhum dos dois. Tem gente que não tem habilidade para trabalhar, mas tem motivação. O cara ali pode aprender. Então, esse é o estilo de vender. Tem o estilo participativo do líder. O papel do líder aqui é aumentar a motivação, porque os liderados têm habilidade. Às vezes não estão motivados. Porra. Isso acontece, sabe com quem? Time de futebol. Bora, meu amigo, vamos jogar. Todo mundo é craque de bola. Tu pega uma seleção de um país. Todo mundo é bom. Às vezes o cara tá ali, porra, já sou milionário no meu clube, não quero jogar, velho. Tá bom, eu não quero ir. Neymar é um cara que é mais ou menos desse cara aí, eu acho, na minha opinião. O cara é craque de bola, mas às vezes você vê assim, pô, eu vou jogar a bola hoje, não estou muito motivado, né? E estilo delegativo. Nesse estilo, o líder proporciona a sua pequena direção, só o apoio aos subordinados. Por quê? Porque eles já sabem fazer e gostam de fazer. Então, deixa lá que os caras vão desenrolar, certo? Então, neste modelo, nesse modelo aqui, uma mesma pessoa pode ter, em momentos distintos, na situação, níveis de maturidade diferentes, tá? Então, por exemplo, tem aluno que pode ter na primeira unidade um tipo de maturidade e outro tipo de maturidade na segunda unidade, tá? Então, cabe ao líder estar atento a esse estilo de movimentos, tá? A prontidão, como a gente viu, é a maturidade refere-se ao desejo e motivação de realizar o trabalho e à capacidade de executar essas tarefas específicas, tá? Então, vê como é que vocês encontram esse quadro lá no livro de Chavenato, Comportamento Organizacional, capítulo Liderança. Então, a teoria situacional de liderança de Hayes e Blanchard, ele funciona assim, ó. Tá aqui dentro do outro quadrinho daquele, lembra daqueles quadrinhos? Aí aqui, em vez de... desculpa, isso aqui é um eixo cartesiano, tá? Mas aí você tem os quadros aqui do eixo, tá? Então, vê, tu em vez de ter agora preocupação com pessoas e preocupação com produção, tu tem o quê? Apoio e suporte, baixo ou alto, e o comportamento da tarefa, como as pessoas se comportam na tarefa, tá? E aí, aqui você tem prontidão, que é a maturidade, certo? Então, velho, se o cara aqui, se o cara é participativo, aqui, gente, ele chama S1, S2, S2, S3, é maturidade, tá? Veja que R1, R2, R3, R4 estão aqui. Se o cara compartilha ideias, facilmente tomar decisão, ele é participativo, aqui o líder é participativo. Se o cara tá aqui, ele toma... Vamos primeiro pontuar. Aqui é 1, tá? 1. Aqui o cara não gosta muito de trabalhar. Não gosta muito de trabalhar. 1. O cara aqui tem que ser R4, né? O cara tem que dar pressão. O cara aqui tá no R1, o cara tem que dar pressão aqui nele. Olha, quando tá o cara aqui, o cara quer trabalhar e não sabe, não tem muita habilidade, tá? Então aqui o líder vai trabalhando. Então aqui explicar e oferecer, aqui o cara já é top, meu. Aqui o cara já não precisa fazer muita coisa. Então vocês vão trabalhando aqui embaixo também, contar. Então vá associando esses aqui ao que a gente falou nos outros slides lá em cima, certo? Então, gente, de um modo geral, a gente vai ver essas atribuições aqui. E o que é que eu quero? Que vocês leiam no livro essas 4 teorias
que são as teorias que a gente vai colocar. Professor, tem mais teoria no livro, eu sei, mas não dá tempo de a gente dar todas. Então, eu peguei as mais usadas, pelo menos em situacional, e apresentei para vocês. Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha. E essas caem em concurso, normalmente você usa no seu dia a dia, e de um modo geral, é isso. E a gente acaba aqui o assunto liderança, e na próxima aula a gente vai trabalhar sobre motivação e ficamos devendo apenas cultura organizacional.